Olá, trilheiros e trilheiras, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Direito Constitucional. Para você que está se preparando para a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil e vai prestar a matéria em Direito Constitucional. Nós estamos estudando aqui a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e agora vamos ver como é que você identifica que essa é a peça cabível no caso que você vai estar lendo aí, né, diante do seu problema. Então vamos lá, pessoal, dá uma olhada aqui com a tela e acompanha comigo. Olha, para você identificar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, você tem que lembrar que nós estamos falando, portanto, de um controle de constitucionalidade concentrado e abstrato. Abstrato significa que não há caso concreto. Então, se você estiver falando, se você está lendo o caso aí e viu que não é o João e a Maria que está indo atrás de um direito especificamente deles, você já pode desconfiar que provavelmente aí nós estamos falando de um controle abstrato. Segunda coisa, você tem que observar aqui, volta para a tela, olha aqui, ó, norma constitucional de eficácia limitada. Essa aqui é a palavrinha chave para você entender o problema, tá? Por quê? Porque a ADO só vai caber se tiver em jogo aí uma norma constitucional de eficácia limitada. Aí você vai falar assim, Marcelo, mas não pode ser mandado de injunção? Pode, dependendo dos outros requisitos, né? Por quê? Porque mandado de injunção também está relacionado a esse tipo de norma constitucional de eficácia limitada, que é aquela que depende, né, de uma lei ou de um ato normativo que venha suplementar aquele comando primeiro que está lá na Constituição Federal. Então, nesse caso aqui, como é que você vai conseguir identificar que é ADO e não mandado de injunção? Olha, a primeira questão está aí já no que a gente falou. É um caso abstrato, né? Um controle abstrato. Então, se não há um caso concreto em discussão, você já vai ver aí que vai ser, então, um processo objetivo, tá? Se a lei, se a discussão aqui do seu problema, ela propõe uma análise abstrata da lei, ou seja, sem entrar em uma questão específica, sem um caso concreto, nós estamos falando de um processo objetivo. O mandado de injunção vai ser um processo subjetivo, onde tem um interesse específico de alguma parte, de algum sujeito, né? Por isso que é subjetivo. Bom, então você identificou aí, tem norma constitucional de eficácia limitada? Tem. Tem ausência de regulamentação normativa suplementar, ou seja, uma outra lei que deveria ter sido editada pelo poder público e não foi? Tem. Bom, então eu tenho a omissão e tenho a norma constitucional. Essa omissão ela pode ser total ou parcial e pode ser de uma lei ou ainda de um ato normativo, de um decreto, de uma resolução, ou então mesmo do judiciário, né, como a gente usou de exemplo aí, quando o judiciário tem que elaborar o seu regimento interno e não faz. Então, também nesse caso, nós teríamos aqui uma omissão apta a ser sanada mediante ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Então, você identificou, tem norma constitucional de eficácia limitada, tem ausência de regulamentação normativa suplementar. Não é caso concreto. Aí, basta você olhar quem é que está te contratando. Qual é a legitimidade ativa do contratante? Dá uma olhada aqui de novo na telinha, tá vendo? Ó? Quem é que está te contratando como advogado? Se a pessoa que está te contratando como advogado está aí no rol do artigo 103 da Constituição Federal, não tenha dúvida, nós estamos falando de uma ADO, tá? Então, dito isso, você vai procurar isso nesses casos aqui, ó. Veja lá, o primeiro caso, que é um caso real, que é a ADI 3682, tá como nome de ADI aí, mas é isso mesmo, tá? Assembleia Legislativa do Estado Y, querendo regulamentar o poder de criação de projetos de novos municípios em seu território, cria uma comissão especial para elaborar um projeto de lei estadual, visando a regulamentação dos processos de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Passados os estudos iniciais, a comissão solta parecer informando que os trabalhos devem ser suspensos, não sendo possível dar continuidade na elaboração da referida lei, por ausência de lei complementar. Então, ó, vamos grifar aqui, ó. Não pode porque ausência de lei complementar federal que estabelecesse os devidos parâmetros conforme previsto na Constituição Federal em seu artigo 18, parágrafo 4º. O que diz aí o 18, parágrafo 4º? Olha, a criação, incorporação e desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual. Então, o município aqui, esse estado, o estado Y, ele quer criar essa lei estadual que a Constituição diz. No entanto,
Depende, olha, dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, precisa dessa lei complementar federal, né? Apresentados ainda e publicados na forma da lei, os resultados que vierem depois. Então, o município quer criar isso, não pode criar essa lei, porque não há uma lei complementar federal determinando isso. Diante da ausência da norma complementar, a Assembleia Legislativa do Estado Y procura você, advogado, para propor a medida cabível. Veja, nós temos aqui uma norma constitucional de eficácia limitada, que é o artigo 18, parágrafo 4º, nós temos a ausência de lei complementar federal e nós temos um legitimado ativo, que é a Assembleia Legislativa do Estado Y, que está lá no artigo 103 da Constituição, questionando, portanto, aqui, ou querendo questionar, alertando o responsável da edição da lei que se encontra em mora, querendo questionar, então, de forma abstrata, né? Nós temos, portanto, o requisito da ADO. Veja lá, o segundo caso, também um caso real, ADO número 32, já lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Partido político WYZ conta com um deputado federal eleito, tá? Então, nós já temos aqui um legitimado ativo lá do artigo 103. Reivindica há anos a criação do regime previdenciário, há anos, diferenciado prometido pela Constituição, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1, tá? O que diz aí o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1? Aos servidores de cargos efetivos da União, Estados e Distrito Federal e dos municípios é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário mediante é vedada a adoção dos requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria, ressalvados nos termos definidos em leis complementares aos portadores de deficiência. Então, veja, mais uma vez, nós temos aqui, né, uma norma constitucional de eficácia limitada, que pede uma lei complementar para que esse direito possa ser exercido, para que ele se torne efetivo. Enquanto essa lei não existir, esses servidores não podem gozar do direito de ter um regime previdenciário diferenciado por serem portadores de deficiência, tá? Então, volta aqui para o problema. Sabedor da responsabilidade pela criação de leis que dispõem sobre o regime de previdência de servidores da União, essa responsabilidade é de iniciativa privada do presidente da República, termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra C da Constituição Federal, o partido WYZ procura você para tomar a medida cabível visando a regulamentação desse artigo. Então, mais uma vez, você tem uma norma constitucional de eficácia limitada, você tem aqui, reivindica há anos, você tem uma ausência, né, uma mora legislativa do poder público em regulamentar esse direito que está previsto na Constituição, e você tem um legitimado, que é um partido político, lá do artigo 103, que está procurando você para tomar algum tipo de medida de forma abstrata, beleza? Por fim, caso 3, dá uma olhada aqui. A remuneração dos policiais civis, militares e bombeiros deve ser fixada por lei, segundo prevê a Constituição, artigo 144, parágrafo 9º. E que diz que isso vai ser feito na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Tá vendo que uma lei vai jogando para outra, né? Por sua vez, o artigo 39, parágrafo 4º, fala o quê? Que o membro do poder, né, os policiais, portanto, membro de poder executivo, eles vão receber, né, terão seus subsídios fixados em parcela única, tá? Em parcela única, vedado, acréscimos, etc. Em qualquer caso, respeitando o disposto no artigo 37, 10 e 11. Agora veja o que diz o artigo 37, 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que se trata ali no parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Então, para que esses policiais tenham esse subsídio de acordo com o que manda a Constituição, é preciso que haja uma lei específica, beleza? Assegurada a revisão geral anual. Portanto, deve a remuneração dos servidores, dos servidores policiais ser fixados ou alterados mediante lei. É o que está escrito na Constituição, a gente precisa de uma lei para isso. Acontece que no estado K, os policiais ainda não possuem seus subsídios fixados em lei, conforme determina a Constituição. Diante dessa omissão, a Confederação Nacional dos Bombeiros
atuante em âmbito nacional procura você a fim de tomar medida cabível para constituir em mora o governador do estado K diante da omissão. Ainda deu a dica aqui da omissão, né? Então veja, pela última vez nós temos uma norma constitucional de eficácia limitada, que está prevista na Constituição, que depende de uma outra lei para que ela seja totalmente efetiva, e isso não acontece. Por quê? Porque há uma omissão do poder público em criar essa segunda lei que venha suplementar aquilo que está disposto lá na Constituição Federal, beleza? Então você tem a norma constitucional de eficácia limitada, tem a ausência ou omissão do poder público em regulamentar aquilo, e nós temos, por fim, um legitimado do artigo 103, Confederação Nacional dos Bombeiros, entidade de classe, tá? Essa confederação, ela tem legitimidade para isso, e ainda diz aqui o exercício, para constituir em mora o governador do estado K, né? Constituir em mora é justamente para isso que serve a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima aula com mais sobre ADO. Um grande abraço e até lá.